la biso. Toca o coração de cada um de nós. Touche le cœur de chacun de nous. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amém. Amen. Podemos tomar nos assentos. Tokoyi kovanda. Sejam bem-vindos. Oyi malamu na présence ya Nzambe. Amém. Amen. Jesus é muito bom. Yesu aza malamu. Não vamos parar de pregar o Evangelho. Tokotika te kote ya évangile. Amém. Amen. Vamos continuar aonde que nós paramos, Tozo continuer sika tosuka aqui. falando acerca das consequências Kolobela sur les conséquences de permanecer no erro de ou no demeurer, pecado. de demeurer dans l'erreur ou dans le péché. Eu continuo a repetir, o pecado não é o nosso amigo, é o nosso inimigo. Je continue de dire que le péché n'est pas notre ami, mais c'est notre ennemi. Amém. Amen. O último ponto, ou a última consequência que vimos era a quarta, né? Que o pecado atrasa a realização das promessas divinas. Quatrième conséquence, que le péché retarde la réalisation Das promessas. des promesses divines. Eu disse ontem que o pecado, Nalobaki lobi, le péché o nosso comportamento ou notre comportement pode acelerar et qu'on accélérer ou pode lentalizar ou qu'on ralentir a realização das promessas de Deus nas nossas vidas. la réalisation ya promesse ya Nzambe na bavi na biso. Amém. Amen. Muito de nós, Mingi na biso o que ele deveria ser até agora está atrasado oyo balingaki bazala réellement ti lelo ezwi déjà retard por causa da vida dos erros ou pecados. à cause ya vie ya ba erreur ou le péché. Vou continuar no número 5. Nazo continuer cinquième conséquence. Consequência número 5. Cinquième conséquence. O pecado nos tira a paz. Le péché enlève la paix en nous. Falta da paz Manque de la paix em todas as áreas. dans tous les domaines. Segunda das Crônicas, Des Chroniques, verso 1 até 6. versets 1 à 6. Segunda de Crônicas, Des Chroniques, capítulo 15, chapitre 15, versículo 1 a 6. versets 1 à 6. Segunda de Crônicas, capítulo 15, versículo 1 a 6. Diz assim a palavra do Senhor. Então o Espírito de Deus veio sobre Azaquias, filho de Obed. Ele saiu para encontrar-se com o rei Asa, que estava voltando à guerra. Ouça-me, Asa, e todos os exércitos de Judá e de Benjamim, disse ele, o Senhor estará com vocês. Enquanto vocês estiverem com ele, Amém? Devagar. O Senhor estará convosco enquanto vocês estiverem com ele. com Ele. É contrário. L'Éternel est avec vous quand vous êtes avec lui. Ué? Sempre que vocês procurarem o Senhor, vão encontrá-lo. Mas se vocês deixarem o Senhor, ele deixará vocês. Amém? Amém. Se você lhe procurar, vão lhe encontrar. Si vous le cherchez, vous le Se trouverez. vocês lhe abandonam, lhe deixam, ele também faz o quê? Et si vous l'abandonnez, il vous abandonnera. Deixar. Estamos juntos? Amen. O Senhor está conosco enquanto que estivemos com Ele. Nzambe aza na biso tango biso mpe toza na ye. Quando nós lhe abandonamos, Ele também faz o quê? Lorsque biso Vamos là. to abandonné ye, lui aussi il nous abandonne.
3. Durante muito tempo, o povo de Israel não tem adorado verdadeiramente a Deus e não tem sido sacerdotes que o ensinem. O povo tem vivido sem as leis de Deus, mas sempre que eles, em suas dificuldades, se voltam novamente para o Senhor, o Deus de Israel, e buscam o Senhor, Ele deixou-se achar e os ajudou. 5. Nos tempos de revolta do povo contra Deus, não houve paz. Não houve o quê? A paz. O tempo de revolta, do pecado, da crise, não houve paz. Verso 4, 5. Français, c'est la même chose. Verset 4. Mais au sein de leur détresse, A Bíblia diz: na sua angústia, ils ont détourné à l'Éternel. porém se converteram ao Senhor. Le Dieu d'Israël, ils l'ont cherché O Deus de Israel os buscaram et ils l'ont trouvé. e o acharam. Dans ce temps-là, Naqueles tempos, point de sécurité pour eux. amém? Amen. Não havia paz. Aqui diz: não havia paz, sim, para os que saíam, nem para os que entravam. Point de sécurité pour ceux qui allaient et venaient. Car il y avait de grands troubles parmi tous les habitants du pays. 6. On se irritait le peuple contre peuple, Ouais. ville contre ville, parce que Dieu les agitait pour toutes sortes d'angoisses. Diga amém. Amen. Pode ler versos 4 e 5. 4. Na ntango wana bato bazalaki kobanga kotambola, somo ezalaki na kati ya bato nyonso ya mboka. Mboka moko ezalaki kobunda na mboka mosusu, vili moko na vili mosusu, pamba te Nzambe aningisaki bango na bapasi ya ndenge na ndenge. Kasi na kati ya pasi na bango bazongelaki Yawe Nzambe ya Israeli, balukaki ye pe bamonaki ye. Amém. Amen. Diga ao teu irmão: volta a Deus. Lobana ndeko no zonga epa nzambe. Aleluia. Amen. A Bíblia diz: naqueles tempos Bible obi na temps wana, não havia paz nem para os que saíam, nem para os que entravam. kimia ezala te na ba oyo bazobima pe ba oyo bazokota. O pecado nos tira a paz. Lisumu elongolaka kimia kati na biso. Quando alguém permanece no erro ou no pecado, Tango mutu azo demeurer na erreur ou na péché, você nunca terá paz verdadeira. jamais okozala na paix véritable. E a paz não vem de riquezas. Et la paix ne vient pas de richesse. A paz é Deus que dá, e a paz é Ele próprio Deus. La paix vient de l'Éternel et la paix c'est lui-même Dieu. Quando Deus não está, porque Jesus é o príncipe da paz. Parce que Jésus c'est le prince de paix. Amém. Ele Amém. diz: eu estou convosco quando vocês estiverem comigo. Alobi nga naza na bino tango bino bozananga, Quando vocês me abandonam, eu também faço o quê? tango bo abandonner nga moi aussi je vous abandonne. Tudo que nós acabamos de ler aqui Nyonso touti kotanga wa, são consequências do pecado. ce sont des conséquences du péché. De viver na maldade. Ko vivre na mabe, Não haverá paz, kimi ekozala te, haverá confusão, ba confusion ekozala, de perturbações, perturbation, haverá guerras la que guerre, não vai acabar. oyo ekosila te. Essa foi a maneira que Deus castigava Israel por causa do pecado. Po eza manière nzambe abandaki kopinir Israël à cause ya péché. Aleluia. Amen. Consequência número 6. Sixième conséquence. Aleluia. Amen. O pecado nos afasta das boas, dos bons relacionamentos. Que posso dizer? Masumu epusaka biso musika ya ba relation ya malamu. Nos afasta. Éloignaka biso na ba bonne relation. Merci. Dos bons relacionamentos. Lucas capítulo 15, Luc chapitre 15, versos 16 e 17. versets 16 à 17. Aqui o filho pródigo reconhece que ele se afastou do pai.
Awa fils prodigue azo reconnaître que a s'éloigner na papa na ye, do seu irmão mais velho, na grand frère na ye, dos trabalhadores, ba travailleur e tornou amigo dos porcos. et a commis camarade ya bangulu. Por causa do quê? A cause ya nini? Nunca foi amigo dos porcos. Jamais azala ami ya bangulu. Quando se encontrou naquele trabalho, Tango mikotisi na não tinha musala nem wana, colega, nem tinha nem amigo. azaki na mite ni collègue. Amém. Amen. Perdeu o pai, A perdre perdeu papa, o irmão, a perdre grand frère, perdeu os trabalhadores do seu pai. a perdre ba travailleur ya papa na ye. E ele se encontra agora amigo dos porcos. A commis camarade ya bangulu. E isso nunca vai acontecer com a tua vida. Oyo jamais kokoma na vie na yo. Quando você permanece no erro, Tango zo demeurer na erreur, mesmo assim naturalmente os amigos vão se afastar. même naturellement oko perdre ba ami. Quando você tem mau hábito, se comporta mal, vai Tango- perder boas pessoas. Tango za na comportement mabe oko perdre de bonnes personnes. Amen. E o amigo ou o relacionamento que alguém não pode perder é o relacionamento com Deus. Amen. Merci. Les relations ou l'équipe a relation nyonso na mukili mutako iko perdre te eza nzambe. A sua relação com Deus é importante. Relation na yo na nzambe eza important. Estamos juntos. Amen. É por isso Deus disse: se vocês me abandonarem, eu também faço o quê? Vou vos abandonar. Yango nzambe alobi soki bino bo abandonner nga pe na abandonner. Significa por causa do pecado, Ngolo ba cause ya lisumu, as boas relações ba bonne relation, vamos perdendo. toko perdre yango. Você pode estar na igreja, Okoki kozala na mas église, a tua relação com Deus mais relation na yo na você nzambe perdeu. o perdre yango. Quando tem mau hábito na igreja, Tango oza na mauvaise habitude na église, você vai perdendo as boas pessoas okoki ko perdre ba bonne personne, que Deus colocou ao teu lado, o nzambe atie os pembeni na bons yo, amigos, ba mi ya malamu, porque sabe que você é malandro, po bayebi oza mutu mabe, você é burlador, oza escroc, você é indisciplinado, oza indiscipliné, é muito mal. eza mabe makasi. 7. Septième conséquence, Amém. amen, O pecado le péché te fará viver o peso do julgamento de Deus. et ko faire vivre yo kilo ya jugement ya nzambe. O pecado te fará viver o peso do julgamento de Deus. Lisumu e ko faire vivre yo kilo ya jugement ya nzambe. Então, para Deus não te julgar, porque o julgamento de Deus é terrível. Alors, jugement ya nzambe eza tellement terrible, Para que Deus não te julga, po nzambe a juge yo te, para não sentir o peso do julgamento de po Deus, sentir kilo te ya jugement ya nzambe, tu mesmo deve se julgar e tratar. yo moko il faut se juger et puis au Se traiter. Jesus deixou a responsabilidade a cada um de nós de tratar o que está na vida dele, Ce qui Jésus a tiki responsabilité, chacun de nous a traité o eza na vie na ye, porque o julgamento de Deus é pesado po jugement ya nzambe eza tellement kilo makasi. e não tem pena. Et eza na pitié te. Estou pregando? Amen. Amém. Amen. Eclesiastes 12, verso 1. Ecclésiaste 12, 1. Cada um de nós tem que saber que Deus lhe chamará ao julgamento. Moko moko na biso esengeli a comprendre que un jour nzambe akobenga ye na jugement. Disse jovem, goza da vida, se alegre. Alobi elenge sepela na É bolenge na isso. yo. Vamos lá abrir a Bíblia. Amém. Makandaru zemandaru sopokoria. Go. Eclesiastes capítulo 12, no seu versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor. Lembre do seu Criador, enquanto você ainda é jovem, Ué. antes que venham os dias maus e cheguem os anos em que vocês dirão: não tenho mais prazer na vida. Palavra do Senhor. Não tem mais o quê? Prazer na vida. Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur et selon le regard de tes yeux. Português é 11. Português tem que ler verso 11, 9. Capítulo 11, verso 9. De Eclesiastes. Ok. Français, tu peux terminer. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Merci. Ouais. Eclesiastes português, capítulo 11, no seu versículo 9. Diz assim a palavra do Senhor: jovem,
Aproveite a sua mocidade e seja feliz enquanto é moço. Faça tudo o que quiser e siga os desejos do seu coração. Ué, Mas lembre lembre-te de uma coisa: de uma coisa que não pode esquecer. Deus o julgará por tudo o que você fizer. Obviamente. Amen. Olha o termo ali, fala, Deus vai te julgar. Tala ndeko no yebisa ye nzambe akojije yo. Passa a micro aí, né, Tabita? Bengala diz o quê? Exercice 12, verset 1 peut-être. Awa ozali nano elenge Uh-huh. kanisaka moto oyo asala yo liboso te mikolo ya pasi eya mpe bambula oyo Tala okozala ne 11, 9. Landa ye, bengala dile boza langage moko. 11:9. Tabi, pode ler enquanto ele está procurando. Diz assim a palavra do Senhor: Jovem, lembre-se na sua mocidade, aproveite bem a sua mocidade, Aproveita, desbunda. faça tudo o que tiver vontade de fazer e conheça tudo o que quiser conhecer. Conheça tudo, só que vai discoteca, Yeba vai conhece. nyonso O que quiser conhecer. oyo olingi oyeba. Experimenta tudo, Experimente na yo nyonso. mas lembre-se de uma só coisa. Lembra de quantas coisas? Se rappelle Nenhuma combien de só. causes? Quando com essa loucura, ilusão que você está passando da juventude, Tango liboma loyenge ya jeunesse ozo passé nango. lembra só de uma coisa. Rappelle-toi seulement d'une chose. Você vai ter de prestar conta a Deus. Merci, mamãe. Amém. Vai prestar quê? Conta. Isso que se chama julgamento. Significa que vai sentir o peso do quê? Do julgamento. C'est-à-dire de Deus. au sentir kilo ya jugement ya nzambe. Ué. 9. Yo elenge sepela na bolenge na yo zala na esengo na tango ozali nano elenge sala nyonso oyo motema na yo elingi mpe nyonso oyo ozali komona te ezali malamu kasi yeba te nzambe akosambisa yo na makambo nyonso ozali kosala Nzambe akosala nini? akosambisa Akosambisa yo. Deus vai te julgar. Nzambe akosambisa yo. Isso vamos tocar no outro dia. Oyo Para falar tokotusha yango jour do mosusu. último julgamento. Tango tokolobela Se sur le você ler dernier jugement. Apocalipse, Soki otangi a Apocalypse, Bíblia diz até as montanhas estão a fugir perante a Deus. Bible lobi même le montagne ezokima devant Nzambe. Será um dia terrível. Ekozala un jour terrible. Como será a vinda do Senhor? Conhecemos, né? Aleluia. Amen. Deus vai julgar o mundo. Nzambe akojuge Por mokili. enquanto não estamos a condenar ninguém. Pendant que tozokondane mutu te, Por enquanto estamos a pregar a graça. pendant que tozoteya grâce, Por enquanto, por le moment, pour le moment, estamos a pregar a reconciliação. tozoteya sur la réconciliation, Mas haverá tempo que Deus vai julgar o mundo. mais il y aura un temps où Nzambe akojuge mokili. Não haverá tempo de graça. Grâce ekozala lisusu te. Haverá tempo de julgamento. Et comme temps ya jugement. E Deus Et e Nzambe os pecadores et le pécheur vão sentir o peso bakosentir kilo do julgamento de Deus. ya jugement ya Nzambe. É por isso é o tempo enquanto está vivo para reparar. Yango eza nanu bien ntango ozovivre o réparer. Não pode morrer no pecado. Okoki kokufa te na lisumu. Você, enquanto ainda está vivo, Pendant que ozovivre, pode reparar. okoki koréparer. Que Deus vos abençoe. Que Dieu vous bénisse. 8. Huitième conséquence, O pecado le péché leva à morte amène à la mort. precoce. Le péché amène à la mort précoce. O pecado Le péché leva à morte precoce. amène à la mort précoce. Aleluia. Amen. A Bíblia diz no livro de Romanos Bible lobi na livre Romains, 6, 23. Romains 6, 23, A Bíblia diz la Bible dit, o pecado, ou o salário do pecado é o quê? le salaire de péché c'est, E o dom gratuito de Deus é o quê? et les dons gratuits de Dieu, A vida eterna. c'est la vie éternelle. Aqui tem contraste. Ah, tozana contract moko, Esse é o contraste. contract oyo,
A morte que se fala aqui não é a morte física. liwa bazolobela eza mort physique Porque se te. fala da vida eterna Po bazolobela la vie éternelle. e da morte. O de la salário do mort. pecado é o quê? Le A salaire morte. du péché, c'est la mort. E o dom gratuito de Deus é que a vida eterna. Et le don gratuit de Dieu, c'est la vie A éternelle. morte que se trata aqui não é a morte física. Liwa bazolobela eza liwa Physique. physique te. É a morte eterna. Eza la mort éternelle. Temos três tipos de mortes. Tozana trois sortes ya liwa, ya mort. Temos a morte espiritual, Tozana mort spirituelle, que é a separação ou eza séparation. do homem com Deus. Ya mutu na Quer nzambe. dizer, o homem não tem comunhão. L'homme n'a pas les Vamos communion. escrever? Primeira morte é a morte o quê? Première mort eza mort spirituelle. Hã? É a morte espiritual. La mort spirituelle. É essa morte que aconteceu com Adão e Eva. Liwa oyo ne komaki na Adam et Ève. Quando Deus diz o dia que vocês vão comer Tango nzambe alobi le jour où vous mangerez essas árvores, mbuma ya fruit oyo morrerão. bokokufa. E quando eles comeram, Et tango bango balie, aleluia, amen. não morreram fisicamente, Bakufa te physiquement, mas morreram espiritualmente. mais spirituellement bakufa. Significa, Elinkolaki ça, Adão e Eva Adam et Ève não tinham mais comunhão com Deus, bazalaki sur na communion na nzambe te, eram separados. bakomaki séparés. É isso que se chama morte espiritual. Yango wana tobengi la mort spirituelle. Adão não morreu assim fisicamente, Adam physiquement akufi te, mas espiritualmente mais spirituellement tudo acabou. nyonso esili. Estamos juntos? Amen. A segunda morte Et deuxième mort, é a morte física, e por isso que eu tocaram a morte precoce. deuxième mort est la mort physique. Yango nazo touché la mort précoce. Amém? Amen. Vou tocar aqui, mas Mas vou eu estar tô explicando ainda para ter o conhecimento. Alguém a expliqué pour la connaissance. A morte física conhecemos quando alguém morreu, a sua alma se separou com o corpo. Mort physique, tozo constaté yango. Soki muto akufi, âme na ye et se séparer na corps. Amém? Amém. O seu espírito. Na esprit. Esse envelope Enveloppe oyo, foi enterrado. bakundi yango. Essa morte chama morte física. Yango wana tobengi mort physique. Aleluia. Amen. O que os demais conhecemos, Oyo toyebi biso que nyonso. nós vivemos todos os dias. Que tovivaka jour nyonso. Agora, a morte de Romanos 6 Alors liwa oyo basolobela na Romains se 6. chama da morte eterna. Yango babengi la mort éternelle. Significa, essa morte é aquilo que a pessoa vai viver toda a vida no inferno. Liwa oyo eza oyo bato bakovivre vie na bango mobimba na enfer. Aquele que morreu no pecado Baoyo bakufi na masumu, não tinha tempo de reparar, bazalaki na temps ya korepare não te, tinha tempo de receber o Jesus como Senhor e Salvador. bazalaki na temps ya korecevoir Jésus te comme O Seigneur et salário Sauveur. dele Salaire na bango, é a morte eterna. c'est la mort É éternelle. por isso a Bíblia diz na segunda fase, Yango Bible lobi na deuxième o phase, dom gratuito de Deus le don gratuit de Dieu, é a vida eterna. c'est la vie éternelle. Significa a morte que Cela se fala signifie liwa oyo bazolobela como salário comme é a salaire, morte também eterna. c'est la mort éternelle. Aonde que as pessoas vão viver separadamente, eternamente com Deus. Esika bato bakovivre séparés éternellement avec Dieu. Diga amém. Amen. Mas todos esse tipo de mortes Mais balolenge nyonso ya baliwa oyo, é uma consequência do pecado. eza conséquence ya lisumu. Enquanto que o pecado não existia, Pendant que lisumu ezali koexiste te, não se falava da morte. pendant kolobela mort te, A queda do homem la chute de l'homme no pecado dans le péché, introduziu a morte. c'est ça qui introduit la mort. Essas três mortes na vida de alguém. Baliwa misato totangi na vie ya bato. Mas o que eu estou a falar aqui, Mais oyo nazolobela awa, a morte precoce. nazolobela sur la mort précoce. Sabemos que todo mundo vai morrer. Toyebi ke biso nyonso tokufa. Sabemos que as pessoas estão a morrer. Nous savons que les gens meurent, Mas a lei de Deus mais la loi de Dieu estabeleceu a idade aonde alguém pode morrer. est si établissant l'âge par lequel mutu akoki kokufa. 70 anos, 70 ans, 80 anos 80 ans, ou 120. Né? ou 120 ans. São as idades bíblicas. Eza ba âge oyo Bible epesi biso. Primeiro são 120, 120 ans, desceu a 80 kiti na 80, e 70. pe 70. Mas a idade que o homem pode fazer vida, fazer coisas é 70 anos. Mais âge mutu akoki kosala vie asala makambo eza 70 ans. O resto
Le reste, é o tempo de descanso. ils atteignent au paiement. Aleluia. Amen. Nunca mais terá tantas forças Ozasuna makasi para fazer ozanangote. muita coisa. Ya kosala makambo Porque a ebele. nossa vida anda a cair. Pour vivre na biso ekomaka kosite. Que Deus vos abençoe. Que Dieu vous bénisse. Mas o que estamos a notar hoje, Mais otozo note lelo. a idade que os nossos antepassados morreram, Ba ajo bakoko na biso akalakala bakufaka. não a mesma idade os jovens de hoje estão a morrer. Eza même âge te ba jeune ya lelo bazokufa. Porque o pecado é demais. Po masumu eleki ebele. Trouxeram um jovem, era quarta-feira que oraste para ele? Dessa semana. Mercredi a semaine oyo. Aleluia. É gêmeo de Timóteo. Estava a sentir sua barriga. Abande kolokaka libumu pasi. Trouxeram o pastor. Bamemi pa pasteur, pasteur asambela. Foram no hospital. Baki no hospital. Fizeram tudo. Basali nyonso. Pessoa até sentir dor. Mutu azoka pasi. Mas não tem nada, não estão achando nada. Me bazomona eloko te. Hoje fomos numa reunião. Lelo toke na réunion O pastor moko. Guilherme disse vai passar para orar para ele de Pastor novo. Gina lobito bale Canada di Essas basambela pessoas pona que não ye. gostam muito da igreja, tá vendo? Eza bato balinga pene église mingi mingi te jeune. Quando nós estivemos ali a almoçar, Tango ba papa basisi kolia. ligaram o agêmeo dele que o irmão morreu. Babengi lipasa na ye balobi ndeko ne wana kufi. Não conseguimos nem passar mais de lá. Tokoki même pas koleka susu wana. Jovem, Jeune ainda tem sangue, tem muita vida. azana na mai na makila vie ebele. Mas, Mais isso que estamos chamando da morte precoce. yango tozolobela sur la mort précoce. Não é normal. Ce n'est pas normal. A forma que as pessoas estão a morrer. Lolenge bato bazokufa la. É por isso nessa igreja o espírito da morte está amarrado. Amen. Yango na église o molimo aliwa na kangi yango. Ninguém tem direito de morrer prematuramente. Moto te azana droit ya kokufa précoce. Amém, na Bíblia que angote. Amen. Eu disse, você não vai morrer. Nalobi yo kokufa te. A morte está amarrada Liwa eza arrêté. na tua família, Na famille na yo, tua vida, na vie na yo, nos teus afazeres. na bafere A na yo, morte em todas as suas formas mort na basnenge na está amarrado. eza arrêté. Quem quer te matar, Oya linga boma yo. retorno. Retour à l'expéditeur. Retourne. Retour à l'expéditeur. Retourne. Retour à l'expéditeur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Normalmente, Normalement, são os filhos que devem enterrar o pai. ok. Eza bana ndefo bakunda ba papa. E não é os pais enterrar filhos. Et non ba papa, ba parents Em bakunda ba. relação da idade. Na kotala na lolingi ya âge. Você tem que negar isso na tua família. Il faut boya yango na famille na yo. Amém. Amen. Os teus filhos devem te enterrar. Bana na yo, faut Mas bakunda você não vai yo. enterrar ninguém. Mais yo kokunda motu te. Mas tem que ensinar os teus filhos. Mais faut qu'on enseigne bana na yo. Se eles querem gozar de uma longevidade. Soki balingi basepela na longévité, Amém. Para Amém. não morrer prematuramente. faut bakufa prématurément Tem te. que parar no caminho do pecado. Il faut batika na nzela ya masumu. Esse jovem está um momento. Aquele músico, 33 anos, que morreu no quê? Jeune musicien, DJ Arafat. DJ Rafat, aqui no quê? No Côte Moto, do Marfim. moto, moto. Jovem com tanto sucesso. Jeune avec beaucoup de succès. Mas a ilusão, Loyenge. o moto dele lhe matou. Le moto na ye moko ayembeli nzembo ebomi ye. O disco dele, o novo disco, deveria sair este mês que vamos entrar. Amen. Album na sikelinga obima na mwa oyo tozokota septembre. Estava a andar. O branco fez o moto para andar com 2 pneus. Você só quer Ilusão. responsabilidade. La responsabilité. Essa gente bebe à toa. Bato bamelaka Se masala mingi, droga. base Esses drogaka, músicos bamusicien, filmando 30 segundos antes de ele morrer. bafilme dans 30 secondes avant A kufa. fanatique na estão a filmar. DJ Arafat. DJ Rafat. Quando queria o Tango carro alinga estava kita, watire zoya, tá? et totie. Mas que antes isso acontece, Mais avant oyo koma, há pastor que profetizou. eza na pasteur moko aprofetizaki, Lhe mandou dizer para se converter. Deu até a data.
Essa data que ele morreu, a data tem festa de moto, parece uma festa assim. atindaki meme bayebisa ye ke akokufa Mandar que na para jour ya fete se ya bamisilma converter, vai morrer no dia daquela data da festa. soki abongoli motema te akokufa na jour ya tabaski fete ya bamisilma Ok, de tabaco. É festa dos muçulmanos. fete ya bamisilma E ele mandou responder o pastor. Está vendo a ilusão do jovem? Sucesso. Grande músico. grand musicien DJ. DJ Arafat Morreu. Kofi. E a mãe dele, como a mãe dele começou a chorar. mamani abandi olela Porque o profeta mandou mensagem para se converter. po prophète atindaki message po abongola motema Nesta data, ele vai morrer. abi soki abongoli motema te na telle date akokufa E o pastor ficou, ele foi embora. paster atikali ye akei Não se brinca com Deus. Dieu confirme la parole Jovens, essa vida que vocês estão levando é a vida da morte. jeune vi oyo ozomema eza vi ya A liwa forma que vocês estão usando o vosso corpo não é normal. lolenge tozosalela banzoto na biso eza normal te Bebem toa, omela pambapamba bolingo ya a pessoa quando kosoba não dorme com um homem não se sente bem. eza na bato soki alali na mobali te akoka bien te É mal. eza mabe É bom, mama. Pardon. Diga amém comigo. loba amen na ngai Temos exemplo na Bíblia toza na baexemple na bible da morte precoce. ya bamort précoce Temos tantos exemplos. toza na baexemple ebele Samson não morreu velho. samson akufi mokolo te vieux te Hã? Samson morreu jovem, sabia? samson akufi jeune O que é que ele matou? nini ebomi ye Não estão me respondendo? A morte precoce de Samson era por causa do quê? la mort précoce ya samson c'était pourquoi Juízes 16. Estão me olhando por quê? Eu estou juge pregando. 16 Amém? amen Como é que você comment yo prega? ozoteya Você tem responsabilidade. oza na responsabilité Ele próprio Ye vai moko. se meter na casa de uma mulher que ele não casou. ake komikotisa na ndako ya mwasi oyo abala te E a Bíblia diz que era prostituta. bible elobi mwasi azalaki mwasi ya ndumba Foi dormir lá, vivia lá. akelala kuna azovivre kuna E depois essa mulher fez de tudo para, Yeah. para lhe trair. pre mwasi wana asali nyonso Li mpona vendeu. te bateki ye Nunca vai acontecer na tua vida. nalobi jamais ekokoma na vi na yo Deus te cuida. nzambe abatela yo Tem que saber com quem você namora. il faut yeba na nani A oyo ozosala na ye identidade bolingo dessa pessoa. identité réelle ya moto wana A pessoa está vindo em nome do amor, não é amor. eza na bato azoya au nom de l'amour mais ce n'est pas l'amour Quero a sua estrela. alingi juste étoile na yo Se te apanhar, vão te usar lá. soki bazwi étoile na yo bautilize Acabou. yango kuna esili Não tem nada de amor. bolingo eza te na kati wana Amém? amen Se vocês lerem 1 de Samuel 2, soki otangi 1 samuel 2 1 Samuel 3, 1 samuel 3 1 Samuel 4, et 1 samuel 4 os filhos de Eli, bana ya Élie o sacerdote, le sacrificateur eram homens de Deus. bazalaki les hommes de Dieu ils étaient les hommes de Dieu Eles que ficaram no lugar do pai. bango batikalaki na esika ya papa Morreram no mesmo dia os dois. bakufi le même jour bango mibale Por causa do quê? à cause ya nini Do pecado. le péché Eu dei capítulo 2, desculpa 1 Samuel 2, 1 Samuel 2 Estou falando de capítulo 2, nazobela bachapitre capítulo 3, capítulo 4. c'est-à-dire 1 Samuel chapitre 2 1 Samuel chapitre 3 1 Samuel chapitre 4 Hoje dá tarefa para ir estudar. napesi devoir yo moko bando otanga baverse nyonso ebandeli ti suka okokuta histoire Mas no capítulo 2, mais na chapitre 2 já se fala de abuso desses jovens. bazolobela déjà loyenge to abi ya bana Abi. oyo Como que desprezava as ofertas. koma bandeki konéglige kosaka na baofrande Segunda coisa, o abuso dele, a Bíblia diz que se deitava com as mulheres dentro de templo. yoka deuxième abi basalaki ya mabe makasi bible elobi bandeki kolala kosanga na nzoto na basi na kati ya temple Dentro do templo. na kati ya temple Que é isso que está acontecendo hoje. yango ezosalema lelo As pessoas estão na igreja, bato baza na église não tem nem medo de Deus, baza na kobanga nzambe temor te de Deus, nem da igreja. ni la crainte de Dieu ni la crainte de obra de l'église Deus. de l'œuvre de Dieu As pessoas estão pensando, namorando na igreja é normal. bato bazokanisa kolingana na église c'est normal
É por isso as tuas coisas tudo está bloqueado. yango makambo nyonso tu constates Os eza outros bloqué. não são mortos espiritual, fisicamente. Misu baza morte physiquement, Mas você mesmo tudo está mais tu destruído. constates que tout est détruit, tout est Tudo está bloqué. bloqueado. Nyonso eza Essa bloqué. é a morte. C'est ça la mort. Você é inteligente, Oza tem intelligent, capacidade, oza na ba capacité, trabalha, ozosala, mas as coisas não funcionam. mais les choses ne fonctionnent Essa é a pas. presença da morte C'est ça la présence de la mort. na vida de alguém. Na vie ya moto. Mas são consequências do quê? Mais ça ba conséquence ya nini? Da morte, do Il pecado. y a péché. O salário do pecado Le salaire du péché, é a morte. c'est la mort. Fala no teu irmão, o salário, o pecado paga bem. Lobana ndeko na yo, péché futa bien. E ele sai com? Fala com ele. Se Péché futa aquela bien. empresa não te paga bem, mas o pecado Ce qui entreprise wana futa ko bien te, li somo vraiment, futa vai te bien. pagar bem. Ko futa yo bien vraiment. Se quiser bem pago, trabalha no pecado. Soko lingi o futa ma bien. Kota na acompanhar li somo. Faz o quê? Vem deixar aqui documento para te mandar trabalhar. Yaka na CV na yo, Faz esse CV na empresa do pecado. na entreprise ya péché. Ali vai ser o salário em dia, Na regular. salaire ekozala régulier. O pai sempre diz assim: Papa d'ailleurs lobaka toujours, você cai no pecado hoje, okwei na li somo lelo, vai pedir perdão a Deus. osengi pardon pa nzambe. Deus vai te perdoar, não é isso? Nzambe ko pardonner yo. Hã? Oui, Mas as consequências. mais ba conséquence. Se este homem, essa mulher estava doente, Soki mwasi to mobali wana azalaki malade, vai findar aonde? okosuka wapi? Você, por exemplo, é gatuno. Par É exemple, ladrão. oza muyibi, Foi se roubar, okoyiba, dia desse te apanha, moko ya mikolo bakangi yo, te bater até te partir 3 dentes. babeti yo ti mino misato elongwe. Depois vai ir orando a Deus: Senhor, me perdoa, eu não sabia, me perdoa, sou pecador. Deus não vai te perdoar. Apoke sambela nzambe olimbisa yo, E os dentes? siko mino, Pergunta os dentes. mela potopoto ha. Potopoto, Fala comigo, potopoto. consequências. Loba conséquence. Vai pedir perdão, sim. Oui, okosenga no pardon, Deus vai te perdoar. nzambe opardonner, Mas as dentes mais mino, não vai recuperar. okorécupérer te. Bwaka likola batol na likala. Aleluia. Ali Amém. vai esquecer Bosana. macoso angulo, os ossos. Queridos irmãos, Bien-aimé, filhos, bana, estamos no mês da reflexão. toza na mois ya réflexion, Cada um de nós Chacun deve tratar com a sua vida. de nous doit traiter avec sa vie. Deixa-me encerrar hoje Tikana clôturer lelo, o prosseguimento da mudança. le processus du changement. Esse é o ponto número 3 dos capítulos. Amen. Troisième, pointé comme troisième point ou troisième chapitre. Falamos das verdades acerca Tolobelaki sur la vérité do julgamento de si mesmo. à connaître à propos de jugement contre soi-même. 20 verdades. Le 20 vérités. Vimos 8 consequências. Estou a guardar os outros, vão entrar só no livro por causa do tempo. Après, si ka oui conséquences, misus to kutango na syllabus to na As livre. consequências de permanecer no pecado. Les conséquences de demeurer dans l'erreur ou dans le péché. Ponto número 3. Troisième point, O prosseguimento da mudança. le processus du changement. Normalmente, escreva isso, normalmente, Okoyiko koma, normalement, o julgamento de si mesmo le jugement personnel tem como objetivo principal a mudança. a comme l'objectif principal le changement. É mentira. Quando Jesus diz, tira primeiro o que está no teu olho. tango Yesu alobi longola nanu oyo eza na lisu na yo. O que que Jesus está falando? Jésus azoloba nini? Mudança. Changement. Vou repetir, não se preocupe. Nazo répéter. Eu disse normalmente. Nalobi boye normalement O objetivo l'objectif principal principal do julgamento de si du mesmo jugement
personnel ou contre soi-même, Amen. Et a mudança. c'est le changement. Deus quer que nós mudamos. Nzambe alingi réellement bisoto changer. Deus quer que nós tiramos algumas coisas. Nzambe alingi bisoto longola quelque chose. Estamos juntos ou não? Tous ensemble, oui ou non? Amém. Amen. Quando Jesus disse hipócrita, Tant que Jésus a lobby les hypocrites, amém. amen. Tira primeiro que está no teu olho. Longola premièrement oezana lisunayo. Jesus quer chamar a mudança. Jésus azobenga biso na Se changement. você se julgar a si mesmo, Ce que se juge yomoko, tirar algumas coisas, tirando algumas coisas olongoli biloko moko, que está na tua vida, oeza na vida será yo. uma pessoa mudada, Okozala une personne changée, uma pessoa transformada. une personne transformée. Então o julgamento Alors le jugement leva a mudança. amène au changement. Agora, como que alguém pode mudar? Alors les questions, comment une personne peut changer? É por isso que estamos a falar do Et on prosseguimento. va sur le processus. Amém. Amen. O que tem que escrever O il faut au comment, neste capítulo, na chapitre oyo. aleluia. Amen. Eu quero dizer o quê? No prosseguimento Na processus, de mudança, il y a changement. vamos encontrar os segredos Donc okuta ba secret. que levam à mudança. Oyo memaka na changement. Repito. Na répéter. Dentro do prosseguimento, Na kati ya processus, tem segredos eza na ba secret. da mudança. Il y a changement. Prosseguimento são as etapas, né? Processus ou les étapes. Vamos ler Lucas 15, Totangi Luc, chapitre 15, verso 17 a 18. verset 17 à 18. Vamos tirar alguns segredos da mudança do filho pródigo. Tozo a quelques secrets et à changement na vie à fils prodigue. O que ele fez Nini vraiment oyoye a salaki. que levou à mudança? Oyo memi na changement. Lucas 15, Luc rápido, 15, verso 17. verset 17. Lucas capítulo 15, no seu versículo 17. Diz assim a palavra do Senhor. Caindo em si, ele pensou: quantos trabalhadores do meu pai... Para só aí. Quero só caindo em si, né? Francês? Onde vai? Verset 17. Oui, Étant rentré à lui-même. merci. Primeiro segredo que leva à mudança Premier secret qui amène au changement, é fazer uma real introspecção. et ça, il faut ça la réelle, l'introspection. Rentrer dans toi-même. Merci. Uma real o quê? Introspecção. Une réelle, l'introspection. E expliquei aqui, introspecção significa observação do que está dentro. Dans le bas De si qui, mesmo. dimanche, l'introspection, et ça, observation, toko examiner ce qui est à l'intérieur. O filho pródigo caiu em si mesmo. Fils prodigue a mis zongi ici na kati na ye. Significa fez uma análise profunda. C'est-à-dire, asali analyse moko profonde. Fez uma boa reflexão. C'est-à-dire, asali une bonne réflexion. Ninguém muda se você próprio não refletiu profundamente. Mutute okoiko changer ce qui yo moko na nous réfléchir te profondément. Estamos juntos. Amen. É por isso que estamos a chamar de julgamento de si mesmo. Yango tozolobela jugement contre soi-même. O segredo para a mudança Le secret pour le changement, é a reflexão acerca da tua vida, não a vida dos outros. et sa réflexion pour na vie na yo moko et non vie ya batu mususu. Ele voltou em si mesmo. A mis zongi ici na kati na ye moko. Fez introspecção, Asali l'introspection, exame de si mesmo, l'examen de soi-même, análise de si mesmo, analyse de soi-même, autocrítica de si mesmo. l'autocritique de lui-même. Sentou, Avandi refletiu muito, à réfléchir mingi, pensou muito. à raisonner mingi, Esse é o passo para a mudança. yango eza pas pour na changement.
nazoteya. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Enquanto que a pessoa não faz isso, Pendant que mon toit sali oyote, não sabe refletir profundamente, ayebi ko réfléchir te profondément. voltando na sua própria vida, Kozonga na kati ya vie na ye a moko. mudança é difícil. Changement est très É por difficile. isso as pessoas que vivem no mundo não querem saber. Yango bato bafana mokili balinga koyeba te eloko. Não quero saber. Balinga koyeba eloko Le te. monde de je m'en fous. Ah, je m'en fous. Bino mo boyeba nga mo pe na yebi vie na. Ah. Não quero saber. Balinga koyeba eloko te. Segunda de Rei. De Roi. Um Rei. 3, Roi. 21. 1 Roi 3, 21. Na tua vida tem que observar bem o que é teu. Na vie na yo, il faut bien observer ce qui est en toi. Não, amém. Amen. Sim, vai lá. Quem pode ler rápido? 1 Rei 3, 21. 1 de Reis, capítulo 3, no seu versículo 21. Diz assim a palavra do Senhor: No outro dia de manhã, quando eu me levantei para dar de mamar ao meu filho, vi que estava morto. Porém, quando reparei bem, percebi que não era o meu filho. Reparei Bem. bem. Uma outra linguagem. Le matin, je me suis levé pour allaiter mon fils. Et voici, il était mort. Je l'ai regardé Je l'ai regardé attentivement. attentivement. Fala comigo com reflexão. Lobananga, réflexion. 21. Lelo na tongo. Tango na lamuki. Pona melisa mwana na ngai mabele. Namoni asi akufi. Kasi tango tongo etani. Natali ye malamu. Namoni te ezali mwana na nga te. Alguém está comigo? Tumo kwa zananga. Fala comigo, não vou fazer o pito que não me pertence. Lobana ndeko aza pembelo na kosala matanga te o eza yanga te. Não vou chorar Na kolela te. algo que não é meu. Eloko eza yanga te. Protocosia. Sim? A palavra viva King. Diz assim a palavra do Senhor: Amen. Levantei-me para amamentar o meu filho e encontrei-o morto. Mas de manhã eu examinei-lo bem. É sim, mamãe. Ela fez o quê? Examinou. Fala o termo, examina. Lobana ndeko no Você examine. não era assim. Yo zaki boye Algo te. de morte que meter na tua vida. Eloko moko aliwa batie na vie na yo. Vai, mamãe. Examinei bem. Examinei bem e constatei que Constatei que não era o meu filho. não era o meu filho. Fala comigo, essa não é a minha vida. Loba o eza vie na nga te. Não, você não está falando bem. O eza vie na nga te. Fala comigo, a minha vida não é. Loba vie na nga eza oyo A te. pessoa que você está fazendo não é você. Eza na bato makambo ozosala eza E yo te. meter algo que não é seu. Batie yo eloko moko eza ya yo Vai te. levar uma vida que não é você. Ozomema vie moko eza ya yo Tem te. que sentar. Il faut vanda. Eu não comecei com Deus assim. Nga na banda na nzambe boye te. O que está acontecendo comigo? Qu'est-ce qui se passe avec moi? Amen. Fala o termo, examina bem. Lobana ndeko no O que examine está bien. acontecendo contigo não é normal. O ezokomela yo eza normal te. Examine. Examine bien. Quando examinar, Tango você koexamine, vai negar. okoboya. Vai dizer não. Okoloba non. Essa aqui não é meu. O eza nga Essa aqui te. não é minha vida. O eza vie Essa na aqui nga não é minha te. saúde. O eza santé A minha na saúde não nga era te. assim. Santé na nga ezalaki boye Mas te. mandareso pocoria. Amen. Essa não é a minha vida. Oyo eza vie na nga te. Só as pessoas que examinam bem Kaka bato baexaminaka bien, podem descobrir bakoki kodécouvrir que tem algo da morte ke eza na eloko moko aliwa na vida dele, na vie na ye, ao lado dele. pembeni na ye. Sabe que Oyebi ke essa criança não tinha uma semana. mwana oyo asalaki pas même une semaine. Ah, como que a mãe sabia que... Meu Deus. Comment maman Significa ayebaki? que durante os 2 dias que ele fez, So banda 2 ou 3 jours asalaki, já notou os pontos, né? maman si Os sinais do anotaki seu filho. basine ya mwana na ye. Talvez estava a entrar a bochecha como meu. Ntango mosusu azalaki na Vamos balinga ngo boine kota. bafossette. Lokola mosi na ngai.
Você tem que conhecer os sinais. Il faut dire ba signe. Hã? Há pessoas que não conhecem o seu pastor. Eza na bato yebi Não pasteur na conhecem a sua ete. igreja. Ayebi église na ete. Quando a pessoa diz kufa, você próprio tem que saber. Yo moko fo yeba. Essa aqui não é nossa. Oyo eza biso te. A reflexão La réflexion. vai nos ajudar Ekosunga biso para a mudança. pour un changement. Diga amém. Amen. O prosseguimento para a mudança Processus pour le changement. começa para uma real introspecção. Et bandaka na réel l'introspection. Segundo, Deuxième, segredo que leva na secret mudança, oyo memaka na changement. reconhecer Reconnaître o estado crítico onde você se encontra. l'état critique là où tu te trouves. Reconhecer De reconnaître o estado crítico, l'état critique, né? oui, Aonde você se encontra. où tu te trouves. O filho pródigo diz assim: Fils prodigue alobi boye, quando voltou, caiu em si mesmo, tango amizongisi na kati na ye moko, começou a analisar, abandi ko analyser, a refletir. ko réfléchir, Ele disse: alobi, quantos trabalhadores combien de na casa do meu travailleurs pai? na ndako ya Estou no papa na Lucas 15, 17. naza na Luc 15, 17. Quantos trabalhadores Combien de travailleurs na casa do meu pai dans la maison de mon tem père tanta pães, baza na mapa ebele ya pães kolia, em abundância? le pain en O que ele abondance. disse? E eu, Alobi alors ngai, fala comigo, e eu loba alors ngai aqui awa estou morrendo nazokufa de fome. na nzala. Fala comigo, estado crítico. Loba l'état critique. Sabe, a pessoa nunca vê perigos, Oyebi eza na bato jamais amonaka ba danger, nunca realizou o seu estado crítico. jamais a réaliser que É état por na ye isso eza que você critique. vive assim, parece maluco, Yango maluco. ozovivre lokola liboma. Esse jovem pastor Guilherme Jeune oyo foi distante no seu introspecção. ake musika na A l'introspection na primeira ye. coisa que ele reconheceu Première des choses à reconnaître, é o seu estado crítico. eza état na ye critique. Mamãe, papá, Hmm. a vida que você está levando, Vi ozomema você sabe, já está em perigo. oyebi ezoza na danger. Como é que você está? Comment ozali? O seu estado está como? État na yo eza O teu comment? estado financeiro, L'état financier na yo eza comment? espiritual. Spirituel. Você não está conseguindo orar mais. Ozokoka ata kosambela É um lisusu. estado crítico. Eza état critique. Você não era assim. Ozalaki boye te. Nunca vai mudar Jamais okochanger se não realizar, soki nano se não réaliser. reconhecer Soki nano o reconnaître seu te, estado crítico. état na yo eza critique. Realmente, Réellement, esse rapaz mwana mobali oyo precisava de mudança azalaki na besoin ya changement da sua vida ya vie na e ye da sua situação. mpe ya situation na ye. Começou a refletir. Abandi korefléchir. Prosseguimento para a mudança. Processus pour le changement. Introspecção L'introspection, e depois après, reconhecer à reconnaître o estado crítico. l'état critique. Quando Neemias foi para a construção do que? Da muralha de Jerusalém. Tango Néhémie azongi ko rebâtir le muraille de Jérusalem, A primeira coisa que ele fez première chose à salaki, foi fazendo pesquisa, ake osala ba recherche, aleluia, amen. fazendo análise da situação. Asali analyse ya situation, Como que diz em português? Estado de lié, como on dit ça? Aleluia. amen. A real situação, Atali réelle situation, como que era. ndenge nini ezali, Mas quando ele veio sentar com os anciãos, mais tango aye avandi na bancien, Neemias chama Néhémie abengi bango, a lhes dizer ayebisi bango, e reconhecer o estado crítico à reconnaître l'état critique, aonde que ele se encontrava. esika bango bazalaki. Neemias, vamos ler para facilitar as coisas. Totanga, Neemias 2, verso 17. Néhémie 2, 2. Néhémie 2, 17. Rápido, rápido, vou acabar. Temos oração às 0. Quem está a ser abençoado? Amém. Ai, 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 ai.
Quem está a ser abençoado? Nani azopambolama? Rakamanda resopokoria. Neemias capítulo 2, versículo 17. Mas aí ele lhe disse: veja como é difícil a nossa situação. Veja como é difícil a nossa situação. A cidade de Jerusalém está em ruínas e os seus portões foram destruídos. Vamos construir de novo as muralhas da cidade e acabar com essa vergonha. Palavra do Senhor. Amém. Je leur dis alors, vous voyez le mal, Le mal. ok, vous voyez le malheureux état où nous sommes. Para tellement reconhecer Loba reconnaître o estado crítico. l'état critique. Se queremos mudar, Ce qui t'a se changé, queremos construir, ce qui t'a se construit, queremos reparar, ce qui t'a réparé, a pessoa tem que reconhecer bah, il faut pas reconnaître qual é o estado real que l'état réel que estamos. au Bazanango. Vai lingala diz que Sete. Bongo na ye koyebisa bango boye. Bino moko bozali komona pasi monene oyo tozali na yango. uzomona nini? Pasi monene oyo toza na yango. Fala tellement reconhece. Loba nandekono O reconnaître. segredo para a mudança Le secret pour les changements, é conhecer c'est de reconnaître o estado crítico l'état critique. da tua família, Il y a famille na yo, da tua vida, il y a vie na yo, na nossa il igreja. y a église na yo. Ele chamou para construção. Ye abengi bango pour la construction. Vem para lhes motivar. Aye pour a motiver Mas bango. primeiro, Mais premièrement, para mudar esse estado, pour na changer tawana, ele deveria reconhecer il a fallu reconnaître que que nós biso estamos num estado crítico. tozana état mon ko A exact critique. cidade está destruída. Ville les a Os détruits. portões estão Les destruídos. murailles sont détruites. Devemos Il levantar faut te télémis para ça mudar a pour situação. na changer la situation. Não haverá mudança da Changement situação que ça la se situation. não reconhecermos Ceux qui te reconnaissent o estado crítico. l'état critique. Que Deus vos abençoe. Que Dieu vous bénisse. Haverá orações fortes a dizer, Tozana prière à makasi lelo na 0R. não pode faltar. Okoki kozanga te. Deus vai te abençoar. Zambe akopambola yo. Obrigado. Merci. Vamos fechar os olhos. Tokangi misu na biso. Agradecemos a Deus. Pesa Nzambe merci. E diga a Deus de te ajudar Yebisa Nzambe asunga yo. para a mudança total. Pour un changement total. Oremos em nome do Senhor Jesus. Tosambeli na kombo na Yesu. Le kalabalo soprodi alabalos. Le prodi labos. Le soto prodi labos. Le kaluse libra de Ora labos. mashaka Sande lababos. dogo